boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Ultra Talks, o webcast da Ultralinks, uma empresa especialista em meios de pagamento. Eu sou a Carol Stange e hoje nós temos a honra de receber o Didier, CEO do Bex Banco, para um papo excepcional sobre pagamento e câmbio. Boa noite, Didier. Boa noite, gente. Tudo bom? Antes de pedir para o Didier muito gentilmente contar um pouco mais da história dele, passar a palavra para o Daniel Neri, sócio da Ultralinks, eu preciso dar alguns recados rápidos e importantes. Esse webcast está sendo transmitido somente para os inscritos através do nosso link exclusivo do Zoom e será posteriormente feito o upload do vídeo no YouTube, lá no canal da Ultralinks. E o segundo recado é sobre as perguntas. Será um prazer responder as perguntas desse seleto grupo e elas podem ser enviadas aqui pelo chat ou levantando a mão e abrindo a câmera, caso prefiram. E, por fim, lembrem de deixar o seu like, se inscrever no canal no futuro para ficar por dentro de todos os nossos webcasts que sempre contam com figuras ilustres que são referência no mercado. Agora sim, Daniel Neri, boa noite, a palavra é toda sua. Obrigado, Carol. Super boa noite aí para todos. Ainda está claro aqui em São Paulo, né? Fim de tarde maravilhoso, sol ainda na cidade. E, Didier, super prazer te ter aqui. Foi um tempo aí em conversas, indo atrás de você, para você conversar com a gente, até a gente arrumar a agenda, mas é sinal que tem bastante trabalho aí, bastante coisa acontecendo nesse mercado de câmbio, de payments. Eu quero deixar a palavra contigo, me conta um pouco aí qual foi sua trajetória, como você chegou até aqui nesse mercado, conta para essa seleto grupo que está aqui. Bom, boa tarde a todos. A minha carreira foi toda no mundo de payments, né? Eu sou apaixonado por pagamento desde o dia 1. Para mim, sempre o que quer que aconteça, alguém vai ter que pagar alguém vai ter que receber de alguém. E eu trabalhei na indústria de pagamento por muito tempo, Banco Itaú, Cielo, e em seguida a gente começou a discutir o tema de pagamento fora do Brasil. Então, o tema de pagamentos, cada vez mais ele fica pagamento eletrônico. Eu acho que cada vez mais isso se desenvolve. Eu adoro o mundo de cartões de crédito, porque se a gente pensar bem, uma pessoa pega um cartão... Eu estava uma vez numa viagem na África, peguei um cartão brasileiro, botei num POS, numa máquina na África para comprar uma Coca-Cola, a transação é autorizada em alguns segundos. Eu acho que pagamento é um tema que vai se desenvolver cada vez mais. Só que a gente está aqui num país que eu costumo dizer, às vezes a gente não para pensar nisso, mas a gente está num país continental, onde 95% da nossa população vive próximo ao oceano, né? As nossas capitais são próximas ao oceano, nós temos a Amazônia em cima, o Pantanal do lado. Então, o brasileiro, são 212 milhões de pessoas que vivem aqui, tem muito pouco acesso a cross-border de qualquer tipo, né? As pessoas, para sair de carro do Brasil, é basicamente pelo sul. Se não, tem que sair de avião, o que é caro. Então, a maioria dos brasileiros nunca saiu do Brasil, né? Só que aí, o advento em internet conecta a gente aqui, um país que fala português, onde todos os nossos vizinhos falam espanhol e a língua universal é inglesa. O brasileiro fala muito pouco inglês, nós temos 1% dos brasileiros que falam inglês fluente, a gente não fala espanhol, a gente só viaja de avião praticamente para sair do país. Então, como que essas pessoas têm acesso ao mundo? Isso aconteceu através de internet. Via internet, hoje o Brasil tem 80% dos brasileiros têm acesso à internet. Então, 80% dos brasileiros têm acesso a tudo que acontece no mundo, inclusive compra, venda, serviços, produtos. E aí que a gente olhou e falou, gente, aqui tem uma oportunidade grande. O advento internet, o advento e-commerce vai fazer com que o Brasil tenha acesso ao mundo, o mundo tenha acesso ao Brasil. E foi aí que a gente tentou juntar o mundo de pagamentos com o mundo de câmbio. No lado do câmbio, o Brasil é um país, acho que nós somos o país democrático mais fechado do mundo. As nossas regulações de câmbio são bastante antigas. Agora a gente está tendo uma modernização super importante.
conduzida pelo Banco Central, mas as nossas regulações de câmbio são antigas. Então, não é simples a gente pagar para fora, receber de fora. As nossas regulações são bastante duras. Então, como é que a gente junta o mundo de pagamento sendo cada vez mais veloz, mais digital, mais integrado, né, com o mundo de regulações de câmbio que a gente precisa seguir, a gente precisa estar de acordo com todas as regras e políticas brasileiras para operar isso fora e dentro do Brasil, e como é que a gente digitaliza isso tudo? Então, daí que veio a ideia de juntar mundo de pagamento com toda a sua velocidade, com toda a sua interoperabilidade, porque quando a gente fala de pagamento, a gente está falando de interoperabilidade. Não existe solução. Qualquer coisa que for lançada nesse sentido vai dar errado. Vai dar errado. Agora, se ela for interoperável, o que é o caso do nosso Pix, né, que já nasceu interoperável, ou seja, qualquer pessoa paga qualquer pessoa de qualquer jeito em qualquer lugar. Legal. Agora, quando o cara quer fazer isso fora do Brasil, não é tão simples assim. Então, a ideia surgiu daí. O BEX é um banco focado em pagamento e câmbio. Por que eu falo pagamento e câmbio? Porque sempre que há um câmbio, há um pagamento, né? Então, as pessoas pensam muito, câmbio é lá eu comprar dólar para ir viajar. Não. Câmbio é só quando eu faço uma exportação ou uma importação. Não também. Qualquer pagamento ou recebimento que seja feito de fora para dentro, de dentro para fora do Brasil, e a troca de moedas tem uma operação de câmbio. Legal. Agora, como é que eu coloco a regulação toda brasileira, que é uma regulação de 35, atualizada em 1965, e que só agora está sendo um pouco mais modernizada, no mundo ultraveloz da indústria de pagamento, internet, acesso, né? Então, daí que surgiu o projeto do BEX Banco. Eu imagino que sejam várias pecinhas para vocês conectarem para a operação dar certo. E eu queria que você contasse um pouquinho mais dessa complexidade para a gente, porque, apesar de ser complexo, precisa ser tudo muito rápido. Então, quando a gente fala de um cross-border, a gente está falando de quantos personagens envolvidos nesse processo? Esse é um bom ponto. A gente está falando de vários personagens envolvidos em uma transação que tem que acontecer em poucos segundos. Né? Então, um caso bastante interessante foi um grande marketplace chinês começou a oferecer produtos no mundo todo, né, para vender produtos via e-commerce para o mundo todo. O terceiro maior acesso a esse marketplace era de brasileiros. O terceiro maior acesso global era de brasileiros. Só que o brasileiro era o 20º em venda. Então, tinha alguma coisa aqui esquisita. E a gente olhava esse cenário e os compradores brasileiros falavam, é porque deve ser um marketplace chinês lá, não está funcionando bem. E lá os chineses olhavam e falavam, deve ser um problema de fraude de brasileiros e tal. E, na verdade, nada tinha a ver com isso. Tinha que ver com os brasileiros precisavam pagar com meio de pagamento local, porque eu não sei se todo mundo sabe, mas os cartões de crédito, eles podem ter validade internacional, significa que você pode comprar fora do Brasil ou em outra moeda, ou validade nacional, que você tem o limite, funciona normal, só que só autoriza transações em real. Né? E boa parte dos brasileiros tem este tipo de cartão. Então, o que acontecia ali naquele caso era, muitos brasileiros entravam, queriam comprar produtos. Pessoal, acho que deu uma travadinha para todo mundo. Em dólar. Né? Didier, deu uma pequena travada. Pode, por favor, repetir o último trecho? Posso. Desde onde? 5 segundos. Então, a questão era sempre o problema não era nem fraude brasileira, nem problema em site chinês. O problema era que os meios de pagamento brasileiros não conseguiam transacionar uma compra em outra moeda. Então, o que precisava ser montado naquele momento? O site internacional precisava vender em real, os brasileiros pagarem em real com meio de pagamento local, então cartão local, hoje o Pix, mas boleto, qualquer outro pagamento local, mas era necessário ter uma operação de câmbio nesse momento, porque eu precisava converter reais para outra moeda para pagar
o marketplace chinês lá fora. E isso funcionou para muitas outras coisas, streaming de música, investimentos internacionais. O brasileiro tem uma dificuldade enorme de ter acesso. Por exemplo, uma Argentina, antes dessa crise toda, 30% dos argentinos já investiam fora da Argentina. O Brasil não, era Ainda menos temos de 1%. 99% dos brasileiros investem no mercado doméstico, no mercado brasileiro. para fora. Exato. E por que o brasileiro não pode ter acesso a todos os mercados mundiais? Ele pode, mas tem que registrar uma operação de câmbio, ela precisa ser registrada da forma correta, com o código correto, com os impostos corretos, mas é possível, né? Então, a questão era como é que a gente conseguia montar soluções digitais e escaláveis para que os brasileiros pudessem ter acesso ao mundo ou o mundo pudesse ter acesso ao Brasil. Então, um parceiro nosso, que é uma mídia social chinesa e queria pagar brasileiros, para cada brasileiro que indicasse outro brasileiro, ele queria pagar e o brasileiro tinha que receber R$1,50 para cada amigo que ele indicasse. Como é que você faz isso? O cara está lá fora, o cara é um chinês, ele precisa depositar outra moeda aqui, aí o brasileiro acessa, quer receber, ele bota uma chave Pix. Então, todos os players conectados aí, em geral, tem toda a indústria de pagamento local, e quando eu falo indústria de pagamento, não é só cartão de crédito, é cartão de crédito, cartão de débito, boleto, Pix, transferências bancárias, mais o mundo de câmbio. Lembra que o mundo de câmbio, a gente tem taxa de câmbio no horário, na hora útil brasileira. Então, como é que eu faço funcionar 24/7 um negócio que não funciona 24/7? Né? Então, esses eram os desafios. E aí você precisa ter sempre um banco brasileiro, uma instituição financeira brasileira autorizada a operar no mercado de câmbio, que é quem pode trocar moeda e registrar no Banco Central todas as transações feitas, seja saída de recursos, sejam entradas de recursos. Então, eu acho que a beleza do negócio é como é que a gente insere o Brasil definitivamente no cenário global. Tá? Para compra de produtos, serviços, venda de produtos, serviços, para importações, exportações facilitadas. Outro exemplo, por que os e-commerces brasileiros não podem vender nos marketplaces internacionais? O inverso do que a gente vê muito. A gente vê muito brasileiro comprando em marketplaces internacionais. Por que o inverso não pode acontecer? E-commerces brasileiros vendendo em marketplaces internacionais do mundo todo. Em geral, porque esta é uma operação de exportação, então o cara tem que ter uma conta lá fora, como é que ele faz? Então, não é simples para um e-commerce brasileiro vender no marketplace internacional. Essa também é uma solução que a gente tem bastante interessante. Então, a questão é procurar aonde... Eu acho que o nosso foco hoje é procurar aonde é possível digitalizar operações em que que o Brasil acesse o mundo ou o mundo acesse o Brasil. Por que aonde é possível? Porque tem operações que não são possíveis. Um exemplo, um fundo internacional quer fazer um investimento numa empresa brasileira de um valor grande. Isso não dá para digitalizar, porque é necessário, sim, entender da onde veio os recursos, quem é o investidor final, se a empresa constituída pode fazer isso, registrar isso aqui no Brasil. Então, esse tipo de operação tem que necessariamente ser feita com calma, sempre com gente envolvida. Agora, uma compra num marketplace internacional, ou um brasileiro indicando um amigo e recebendo de uma mídia social chinesa, isso dá para ser digitalizado. Então, o que é possível digitalizar, a gente trabalha para digitalizar, e acho que esse é o foco. Acho que aí a grande sacada, né, é como é que junta, de novo, tá? A gente muitas vezes fala de indústria de pagamento, todo mundo fala cartão de crédito. Né? Eu não considero cartão de crédito um pedaço da indústria de pagamento. Grande e importante, mas é um pedaço. Hoje, no Brasil, o Pix, eu sou um grande fã do Pix, tá? Acho que o Pix interoperabilizou pagamentos muito simples, sabe? Um dos meus hobbies é fazer kitesurf, então eu vou muito para o Nordeste, e antigamente a gente tinha que levar dinheiro, porque para o cara do bug, para o cara... Hoje em dia é tudo Pix, 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 o cara que dobra lá o kite, Pix. Então, eu acho que isso vai gerar uma competição, na minha opinião, bastante boa, inclusive para a indústria de cartão de crédito. A indústria de cartão de crédito vai morrer? Acho que não.
mas ela certamente vai ter que se reinventar, vai ter que achar alternativas, formas, custos diferentes do que é hoje, né? Então, eu acho que, no fundo, é bom para todo mundo. É bom para empresas digitais que estão entrando no mercado. Acho que o Banco Central está fazendo um trabalho muito interessante de Open Banking. Então, o dado passa a ser da pessoa, o dado não é mais da instituição financeira. Então, isso é muito interessante, porque gera uma competição no mercado brasileiro, eu acho que é importante. E a gente gosta de estar no meio da bagunça quando tiver Brasil e mundo, mundo e Brasil. E às vezes a gente fala isso, parece meio leviano, simples. Ah, esse cara aí acha que é tudo simples. Não, mas eu acho que é irreversível o acesso dos brasileiros ao mundo e o acesso do mundo ao Brasil. Mas a gente não pode esquecer o que eu disse no início, que nós somos um país continental, nós temos 212 milhões de pessoas que falam português, a gente não é um país que tem hábito de falar outra língua, a gente não é um país que tem hábito de viajar, ou melhor, a gente viaja muito internamente, mas para viajar internacionalmente no Brasil, ou você está no sul e sai de carro, ou basicamente tem que pegar avião. E aí é caro. Então, não é todo mundo que faz. A gente está na Europa, que o cara cruza a fronteira a cada minuto, se ele quiser. Aqui não é assim. Então, o brasileiro precisa se acostumar a esse mundo cross-border. Quer dizer, outra língua, outra moeda, como é que eu recebo, como é que eu pago. E aí, a gente, para fazer essa ligação, precisa conhecer bastante bem as regulações brasileiras, né, bastante bem. E acho que tem uma oportunidade aí, na minha opinião, imensa, e a gente está só começando. Agora, de fato, a internet liga o Brasil ao mundo ao Brasil. Gente, é inegável isso. Hoje, qualquer brasileiro, sei lá, está assistindo um vídeo, sei lá, nos Instagrams, nos TikToks da vida, está acessando gente do mundo inteiro. Por que você não pode comprar alguma coisa de lá? Isso vale para a empresa, isso vale para a pessoa física, isso vale do Brasil para fora, de fora para o Brasil. Então, é assim que eu vejo esse cenário. Quanto mais a indústria de pagamento evoluir no Brasil, melhor. E quanto mais as regulações e controles de câmbio evoluírem no Brasil, melhor também. E acho que a gente está indo num caminho, de fato, na minha opinião, sem volta, de colocar o Brasil no mundo e fazer com que o mundo olhe para o Brasil e fale: vou lá porque é possível fazer negócio nesse lugar. Gente, a gente não pode esquecer que 212 milhões de pessoas, nós somos o 12º maior PIB do mundo, quinto maior em população, quinto maior em território. Então, quando o mundo olha para o Brasil, ele fala: pô, lá tem 212 milhões de pessoas. Não é um mercado desprezível, né? Mas não é um mercado simples. Não é simples. Nem é simples chegar no Brasil, nem é simples pagar ou receber do Brasil. Isso me leva... Eu estou com uma pergunta aqui, eu até falei: Nery, eu vou deixar você falar. Nery, eu já deixo você falar, eu juro. Mas eu estou aqui com uma coisa... Como é que você se protege de fraudes? Porque, assim, a gente está falando de regulamentação, a gente está falando de comunicação entre países, outras moedas, e nessa coisa de falar: olha quantos brasileiros tem aqui que estão ávidos para comprar, porque faz parte, né? É uma coisa que desperta ali uma sensação boa, todo mundo quer comprar alguma coisa, e aí eu, como educadora financeira, adoro falar esse papo. Mas como é que você se protege em relação às fraudes? Porque muita gente mal intencionada enxerga esse potencial também. Eu acho que aqui a gente acaba lidando com o que a própria indústria de pagamento lida. Então, a questão de as fraudes no mundo de cartão de crédito, você tem todos os processos antifraude, os controles, as regras das bandeiras. No fim, é a mesma coisa, porque eu costumo dizer isso, né? Eu vou comprar um produto de uma empresa brasileira, eu vou comprar um produto de uma empresa internacional, é a mesma coisa. Eu estou comprando, preciso pagar e preciso receber. Então, os processos e controles de fraude são os mesmos que a gente tem aqui para transações locais. Então, acho que a indústria de pagamento está bastante focada nesse tema. E aqui não é muito diferente. Tá? Como é que eu faço todos os processos de antifraude de uma transação no e-commerce? Exatamente igual a gente faz quando um brasileiro vai tentar comprar alguma coisa e quer eventualmente fraudar um site local. Então, funciona no mesmo caso para Pix, para cartão, enfim, para todos os processos de pagamento, são os controles de fraude que a gente tem aqui na transação local, né? Ela é
nesse caso, ela é menos relacionada ao internacional. Ela é em função do meio de pagamento que ele vai usar. Que interessante. Achei que tivesse tudo a ver com o potencial, tipo, né, de atrair os olhos. Sempre que tem volume, tem, né? Didier, você falou desde o começo e repetiu algumas vezes sobre a nossa dificuldade aqui nos regulatórios que a gente tem, mas, obviamente, isso também traz uma certa segurança, né, para o modelo de operação nosso. Você enxerga dessa forma, assim, que essa complicação toda inibe um pouco até isso que a Carol trouxe, né, de fraudes, de problemas nesse negócio, tipo, sobe a régua, né, e limita um pouco, ou atrapalha mesmo, ou só atrapalha? Ô, cara, agora você me pegou com essa pergunta, hein? Cara, só atrapalha. Só atrapalha. Na verdade, eu entendo que excesso de regulação não ajuda nenhum mercado. Níveis de controles são importantes. Aqui, sempre que a gente está falando de câmbio, né, sempre vem a questão do lavagem de dinheiro. Tal. Então, controles de lavagem de dinheiro, controles de saída de recurso ilegal do Brasil, isso tem que ser feito, tá? Isso tem que ser feito. Então, todas as políticas que têm relação com lavagem de dinheiro, com ação, volume de antiterrorismo, esse tipo de coisa, tem que continuar sendo feita. Eu acho que a questão de muitos códigos de transação, ter que especificar qual código de transação está comprando o quê, no fundo, isso eu acho que pode ser melhorado, está sendo melhorado pelo Banco Central do Brasil. Tá? A questão de lavagem de dinheiro, eu acho ela sempre importante. Uma vez, eu tenho muito cliente aqui que me pergunta, mas o brasileiro pode investir fora do Brasil? Pode. Mas isso não é crime? Não. Agora, investir caixa 2 fora do Brasil é crime. Querer mandar dinheiro de caixa 2 para fora do Brasil é crime. Isso é crime de lavagem de dinheiro. Né? Mas é crime também você pegar caixa 2 e tentar inserir esse dinheiro no sistema financeiro nacional. Então, quer dizer, eu acho que a gente precisa separar bem as coisas. A gente tem que ter no mercado financeiro todo, internacional ou local, controles de lavagem de dinheiro. Sim, o cara não pode chegar com uma mala de dinheiro de 10 milhões e falar, eu vim aqui fazer um pagamento para alguém. Calma, uma mala de dinheiro, não. Né? Agora, o dinheiro está circulando dentro do sistema, a gente tem o controle de onde ele veio da conta dele, ele veio de um banco, esse banco fez o controle para abrir a conta do cara. A transação ser internacional ou não internacional não é o importante. O importante é que a origem dos recursos, tudo seja lícito. Né? Quer dizer, eu recebo o meu salário, tenho meu dinheiro na minha conta, a empresa tal me paga e eu quero pegar esse dinheiro e investir ele fora do Brasil, não tem nada de ilegal nisso. Zero. Só uma questão de fazer o trâmite correto, mas não é ilegal. Eu ganhei um dinheiro de caixa 2, eu fiz um negócio aqui, eu quero investir, não consigo. Espero que não consiga mesmo. Né? Então, eu acho que aqui a gente está, na minha opinião, excesso de regulação de códigos atrapalha. Tá? Controles e cuidados com lavagem de dinheiro, fraude, esses, gente, a gente tem que ter. A gente que está na indústria de pagamento e de câmbio sabe que é assim a nossa vida. Né? Tem sempre um cara tentando fraudar uma transação de pagamento, tem sempre alguém querendo fazer uma remessa ilegal lá para fora do Brasil. Então, aqui eu entendo que deveríamos continuar exatamente com a mesma severidade que a gente tem. Mas eu não precisava ter... o Brasil tem 200 vezes 5, umas 1000 classificações diferentes. Se eu vou alugar um apartamento, é uma classificação. Se eu vou alugar um barco, é uma classificação. Se eu vou alugar um barco numa ilha tal, é outra classificação. Esse negócio gera uma complexidade grande para que o brasileiro possa acessar o mundo e vice-versa. Tá? Mas isso nada tem a ver com controle, de novo, tá? Com controle de fraude, com controle de lavagem de dinheiro. Então, eu entendo que excesso de regulação não é bom. Controles e cuidados com o dinheiro ilegal, isso deve ser cada vez mais apertado, na minha opinião. Maravilha, obrigado. E quando a gente junta, né, falando de câmbio,
e payments, é inevitável a gente falar de operações cross-border. Como que está o clima hoje com as bandeiras? Como elas estão enxergando e ou apoiando isso? Porque a gente sabe que, queira ou não queira, é tudo novo, né? Se a gente for pensar, são poucos anos que a gente opera, que sejam 10, que sejam 5, sei lá, mas eu via no passado assim, as bandeiras muito temerosas, né, com esse tipo de operação. Como que está hoje isso? Veja, Didier? aqui eu tenho uma opinião bastante específica, tá? A gente tinha a questão de um brasileiro comprando lá fora, cross-border, a bandeira não autorizava. Veja, nós temos um grupo de brasileiros que não podiam comprar pagando em outra moeda. Então, se essa operação não fosse possível ser montada, esse brasileiro não podia comprar. Então, não é que a transação não passaria por um adquirente lá fora, ela não existiria, né? Então, eu acho que as bandeiras estudaram bastante esse tema. Elas estão, ambas, as duas maiores, trabalhando aqui para, de alguma forma, junto com o Banco Central, de alguma forma, classificar de forma correta as transações e tal. Mas, gente, isso é meio assim. Como é que um e-commerce lá fora, um e-commerce de, vamos dizer, sei lá, conteúdo adulto, para pegar um tema cabeludo. Esse cara consegue vender aqui no Brasil? O brasileiro consegue pagar isso lá fora? Consegue. Se tiver se a classificação do e-commerce lá fora for e-commerce de produto, sei lá qual, vai passar a transação. Aí, as bandeiras podem olhar, receber uma denúncia, mas isso aqui não é isso, é outra coisa, e aí pede para fechar aquela transação. Então, eu acho que todo esse ecossistema trabalha para que as coisas sejam claras, bem classificadas, tal. Mas, gente, o que eu sou contra é bloquear acessos via regra. Eu acho que a gente tem que fazer com que o acesso aconteça, a gente conheça, ele esteja classificado corretamente, a gente sabe o que está fazendo, quem está pagando o quê, quem está comprando o quê, pagando para quem, recebendo aonde, e recolhendo os tributos de forma correta, especialmente aqui no mercado brasileiro. Então, na minha opinião, não pode, acho ruim. Acho que tinha que ser pode, mas é assim, pode, mas é assim, pode, mas é assim, pode, mas é assim. E eu quero saber, eu quero ter essa informação, e aqui tem imposto desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito. E o mercado todo classificando essas coisas, a gente vai saber tudo o que está acontecendo. E aí regula o que está acontecendo. Porque, gente, a gente aqui que está no mercado, muitas vezes a gente sabe exatamente como acontecem as coisas que não deveriam acontecer, né? Então, na minha opinião, o melhor modelo seria, eu quero bandeiras, voltando às bandeiras. Você pode fazer isso aqui, mas tem que classificar desse jeito, perfeitamente. Aí a bandeira vai entender os volumes, o que está acontecendo, quanto custa, que FII ela vai cobrar, enfim. Acho que esse é o caminho para esse mercado. Maravilha. Tem bastante gente aqui, nossos amigos aqui do mercado. Acho que vou começar a abrir aqui para o pessoal, vocês ficarem à vontade de fazer pergunta. Estou vendo amigo nosso Fábio Leite aqui, da GetNet, Luiz Carlos, quem mais está aqui? O Alexandre Belagente, um monte de gente aqui, vocês fiquem à vontade para fazer perguntas também. A gente tem alguma pergunta aqui no chat, Carol? Vamos ver aqui. No chat ainda não, temos no offline e já Tá. vamos separar aqui as perguntas. Didier, enquanto isso, queria que você contasse um pouquinho para a gente da missão do PEX Banco, quando você fala de levar o Brasil para o mundo e o mundo para o Brasil. Eu sei que você tem planos ambiciosos. Quer compartilhar um pouquinho com a gente? Esse é a nossa missão, de fato. Acho que... E aí, o que eu quero dizer? Eu quero que os brasileiros possam ter acesso a comprar produtos e serviços que quiserem no mundo todo, né? E que o mundo possa olhar o Brasil e dizer, lá tem um mercado, eu quero vender produto para lá, eu quero vender serviço para lá, eu quero fazer uma exportação para o Brasil, eu quero que brasileiros invistam no meu negócio aqui. Então, quando eu falo disso, eu realmente, a nossa ambição, ela não é mesmo pequena, ela é que o brasileiro possa acessar o mundo de forma simples.
simples, digital, controlada, né, regulada, mas que possa acessar. Eu acho que se todo mundo aqui, eu não sei, todo mundo é mercado financeiro, mas se todo mundo muita gente do mercado financeiro, quem não é do mercado financeiro, em geral, quando ouve a palavra câmbio, você já fala, nossa, vixe, Deus me livre, isso aí, problema, né? Não pode ser, gente, câmbio é pagamento em outra moeda. É isso. Né? É óbvio que a gente tem que seguir todas as regras, a soberania nacional, né? Cada país define a sua moeda, como ela pode comprar, o que pode fazer, isso perfeito. Mas é isso, eu quero comprar, vou pagar em outro dinheiro. Tá bom, você paga em outro dinheiro, vai custar tanto no seu dinheiro, e é isso. Deveria ser simples assim. É assim que a gente entende esse mercado. Bom, eu já vou. Se alguém acha que câmbio é uma palavra que remete a, meu Deus, isso é complicado, é porque a gente ainda não falou aqui de criptomoeda. Já vamos eu estava lá. esperando essa. Didier, antes da gente falar das criptos. Carol, o Luiz Carlos está meio acanhado aqui, mas ele falou que tem uma pergunta aqui para falar para o Didier. Ótimo. E o Fábio também levantou a mão aqui da GetNet. E tem uma pergunta aqui no chat, né? Isso. Didier, obrigado pela apresentação muito didática. Você colocou várias barreiras que existem hoje para se dar um salto desse mercado, né? Mas me parece que também há uma certa... são poucas empresas que conseguem dar esse suporte no Brasil para quem quer fazer essa operação cross-border. Ou seja, ainda há uma ignorância muito grande. Assim, poucas empresas conseguem atuar como BECS. É verdade, você está certo. E eu acho que tem... Isso traz o velho problema do ovo e da galinha, né? Não tem tanto mercado, mas também não tem tantos provedores de solução e vice-versa. Mas isso dificulta a vida não só de quem quer se comunicar com o mundo, mas até de maiores players pressionando, por exemplo, uma simplificação da regulamentação. Olha, é verdade, tá? São poucos players, eu acho que isso tem a ver, sim, com a regulação super forte que tem nesse segmento. Luiz, aqui eu vejo, por exemplo, se a gente fala do mundo de investimento, que é um que eu gosto de exemplificar, tá? Se você perguntar para qualquer pessoa fora do mercado financeiro brasileiro se ele pode investir fora do Brasil, a resposta vai ser não pode. Então, o cara sai do mercado financeiro e pergunta isso para alguém. A pessoa fala, não pode. Ou fala câmbio, o cara fala, Deus me livre, isso aí, dólar na cueca, não pode, tal, problema. Né? Então, eu acho que é importante separar, e eu acho que você tem razão, tem poucos players ainda que atuam nesse mercado, é um mercado super regulado, não é um mercado simples de operar mesmo. Acho que aqui o Banco Central do Brasil está fazendo um bom trabalho, na minha opinião. Tá? Não é um trabalho simples, simplificar as regulações todas que a gente tem aqui no Brasil de pagamentos internacionais, mas acho que a gente está andando para frente, tá? Acho mesmo, e acho que isso vai abrir espaço, esse novo modelo de EFX, então fintechs vão poder entrar nesse mercado. Hoje a gente já tem algumas fintechs que, se você quer pagar alguém lá fora, você consegue entrar, fazer teu cadastro e pagar. Isso há algum tempo atrás era impensável. É você abrir tua conta de investimento numa corretora lá de fora, fazer uma transferência. Então, eu acho que as coisas estão evoluindo e elas precisam evoluir, mas para elas evoluírem, a gente precisa simplificar a regulação. E acho que é isso que está acontecendo. Na velocidade que a gente gostaria? Nunca é, né? Simplificação de regulação nunca é na velocidade que a gente gostaria, mas acho que está começando a acontecer. Isso vai colocar mais players no mercado e vai fazer com que as pessoas tenham mais liberdade e entendimento do que é isso. Mas você tem toda a razão. Hoje ainda é um lugar meio... Vou pegar um outro exemplo, e-commerce brasileiro vendendo fora. O cara entra no marketplace lá fora, consegue se cadastrar sem problema. Daí o cara fala, perfeitamente, me dê a sua conta lá fora. Aí o cara fala, ferrou.
não tenho conta, não sei abrir, não sei nem por onde começar, não sei nem para quem ligar para abrir uma conta lá fora, né? E deveria ser uma coisa simples, está se tornando. Tá? No mundo, eu acho que de B2C, isso já está bastante arrumado. No mundo de B2B, ainda não. Não é simples mesmo. Tá? E acho que a gente está caminhando para isso. Para mim, a boa notícia aqui é que a gente está caminhando para isso. Tá? Há muito tempo, a gente não via uma velocidade grande do regulador montando soluções, formas para que empresas do mercado possam atuar montando esses quebra-cabeças. Então, me parece que a gente está indo para um lugar onde vai poder ter competição, vários players e tal. Mas isso não vai acontecer numa velocidade super rápida. E aqui tem um ponto importante, né? Que é um ponto importante de citar. Muita gente, o Banco Central agora, todo mundo pode fazer o que quiser, qualquer fintech, mas esquece, gente, não é isso, não vai acontecer isso e não pode acontecer isso. Os controles, as regras, as regulações têm que ser seguidas. Agora, o Banco Central está sim simplificando, de novo, simplificando classificações, simplificando formas, agrupando volumes de transações numa mesma classificação. Isso eu acho que está andando bem, acho que vai andar bem, e diria que, dado a forma como o nosso atual Banco Central está atuando, a gente está indo num caminho bastante bom, na minha opinião. Talvez não tão rápido quanto o mercado todo gostaria, nem como eu gostaria, mas está indo sim para o lugar, na minha opinião, correto. Legal. Obrigado, Guia. Fábio, manda sua pergunta para a gente. Boa tarde a todos, tudo bem? Tudo bom. Estão me ouvindo aí bem? Te ouvindo bem. Tudo ótimo. Tudo bem, DJ? Prazer conhecê-lo. Cara, um Prazer. ótimo ponto que a gente está conversando com relação à parte de cross, né? E puxando um pouco do meu lado aqui, do lado da GetNet, onde a GetNet ela é basicamente responsável de fazer toda a parte de liquidação desses clientes, né? Tanto os clientes quanto os merchants também, né? A pergunta que eu queria fazer para você, DJ, a gente tem muitos clientes aqui que trabalham com operação cross e também com liquidação dos merchants aqui no Brasil também. Como que a Bex está se preparando para isso? Hoje eu sei que vocês estão bem preparados para fazer essa parte de cross lá para fora, mas a gente tem muitos clientes aqui, nacionais aqui, que tem operação fora e aqui dentro, e eu queria entender um pouco como que a Bex hoje está vendo com a parte de regulatório, enfim, para não só fazer essa parte de liquidação lá para fora, mas também para os merchants aqui dentro do Brasil. Quando você está falando dos merchants aqui do Brasil, são merchants brasileiros vendendo aqui no Brasil, mas também vendendo fora. Fora, exato. Essa é uma demanda que tem sido cada vez mais crescente, que é a de brasileiros, e aí eu acho que tem um trabalho grande para a gente fazer junto com os adquirentes, e a GetNet, obviamente, é um deles, importantes, que aqui qual é o drama, né? O brasileiro entra num marketplace que tem produto nacional e internacional. Tá? E aí ele bota no carrinho os dois. Né? Só que em outra moeda, o cara tem que receber lá fora, só que eu tenho que capturar tudo como uma transação aqui. E depois eu tenho que separar por questão de chargeback, questão de fraude, questão de liquidação. Né? Eu vou liquidar aqui no Brasil, outro eu vou liquidar fora. Então, o que a gente tem aqui, a gente tem uma solução, inclusive, já integrada e já funcionando com um grande marketplace brasileiro, americanas.com, em que a gente consegue, quando uma transação entra no carrinho lá, eles internamente separam. Isso aqui é um cross-border, isso aqui é um local. Né? O cliente paga de uma única vez, mas são duas transações. Então, ele separa essa transação, manda a transação, o que é fora do Brasil para mim, porque eu preciso fazer um hedge, porque o cara lá fora, o cara botou um produto de $10, ele quer receber $10. Cara, o cara não está nem aí se a nossa moeda é ultra volátil. Sim. Se a gente vai de 5,05 para 5,60 em 3 dias. Então, você precisa fazer um hedge dessa transação aqui, esperar receber, liquidar essa transação. O cara lá fora fala, quero receber $10. Então, hoje, a nossa plataforma, a integração toda de API dela, já é possível fazer isso com os adquirentes locais. O que a gente precisa montar a hora que a transação acontece, precisa saber o que é local, o que é internacional. Né? O que é o internacional, você manda para mim, eu faço o hedge, e quando você liquidar, eu faço o câmbio lá para fora. O que é local, você vai pagar direto o merchant aqui fora. Então, hoje, a plataforma nossa,
já consegue fazer essa integração com qualquer transação. Agora, eu não liquido transações locais, né? Eu liquido as internacionais. Então, qualquer integração com os adquirentes é possível de ser feita, desde que na hora que eu capturei a transação, eu saiba que aquele produto é local, aquele produto é internacional. Legal. Ótimo. Pessoal, temos alguma outra pergunta ao vivo? Se tiverem, podem levantar a mão, abrir a câmera, senão nós vamos aqui para as perguntas do chat. Não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Bora lá. Didier, tem uma pergunta aqui que eu acho que, na verdade, se divide em duas partes, que é sobre as oportunidades em FX da competição com alguns grandes já na Latam, e se você enxerga nichos importantes ou ainda tem muito espaço no modelo de gateway de pagamentos para compra de produtos e serviços no exterior. É a pergunta do Luiz de Sena. Vamos lá. Eu vejo, sim, muita oportunidade no mundo de FX. Essa é uma das simplificações que o Banco Central fez, na minha opinião, foi muito bem feita. A gente antes tinha que separar o que era serviço, o que era produto, o que era remessa, o que era investimento, né? Então, eu acho que as IFX aqui vão conseguir agora, a nova regulação que o Banco Central soltou, possibilitando alguns nichos que não eram abertos para esse mercado, poderem ser feitos através de IFX. Eu acho que a grande inteligência do Banco Central nesse caso foi as IFX têm limite de volume de transação, o que é inteligente. Tá? Então, a gente está falando de, eu não poderia fazer, eu quero comprar um negócio lá de fora de 170 milhões de dólares e passar isso como uma IFX. Não tem que poder mesmo. Né? Transações até 10 mil dólares, 5 mil dólares, 3 mil dólares, deveriam ser simplificadas de fato. Né? O controle aí o mesmo CPF não pode fazer 1 milhão de transações de 5 mil dólares todo dia. E eu acho que a IFX, da forma como está montada atualmente, ela permite que a gente tenha vários nichos. Se eu enxergo nichos importantes, enxergo vários. Tá? Vários. A gente sempre falou muito simplesmente de marketplaces e serviços de streaming de música ou de TV e tal. Mas acho que tem vários outros, tá? Vários outros. Acho que a nova regulação de FX abre uma oportunidade grande. E aí, respondendo outro tema de gateways, acho que abre uma possibilidade grande para os gateways que... Agora, esses gateways, para fazer isso no mundo cross-border, eles têm que estar integrados em soluções de câmbio. Né? Então, a gente, por exemplo, tem plataforma que gateways podem integrar aqui comigo e autorizar uma transação. Ele autorizou uma transação, me liquida, eu recebo aqui, pago para o cara lá fora, uma solução toda integrada, como eu estava falando para o Fábio agora. Então, acho que as IFX vão abrir, sim, vários nichos. Tá? Acho que simplificou barbaramente isso. E acho que aqui ainda tem espaço para gateways, sim, atuarem nesse segmento. Eu continuo achando que isso vai crescer muito, tá? De novo, a hora que você vai tirando barreiras, né, as barreiras todas existentes para o Brasil chegar no mundo, os nichos são imensos, gente. Eu vou dar uma informação, um dado para vocês interessante, tem a ver aqui com o IFX, mas é importante. O Brasil é a 12ª economia do mundo. Nós somos a 27ª em comércio exterior. Tá? Ou seja, nós somos uma completa tragédia. A gente acha super bacana dizer que a gente é grandão, tá? A gente não é. A gente tem imensas barreiras para o comércio exterior, imensas. Logística, tributária, mas também no mundo de câmbio. Os países mais ou menos do nosso tamanho, 14º, 13º, 10º país em PIB, eles têm mais ou menos esse tamanho em comércio exterior. Imagina que se nós fôssemos o 12º país em comércio exterior, nós estaríamos falando aí em 2 pontos percentuais no PIB, não são 2%, são 2 pontos percentuais no PIB que poderiam alavancar o Brasil se a gente fosse o 12º país em comércio exterior. Nós somos o 27º. Então, eu acho que a gente está só começando a acessar o mundo, tá? Está só começando. Mesmo assim, alguns nichos, como os de marketplace vendendo aqui, como de streaming de música vendendo aqui, fizeram um boom. Né? Acho que tem ainda muito espaço e muito nicho. Bom, não sei se respondi direito a pergunta, mas...
Eu acho. Respondeu, foi ótimo. Tem até, já até surgiu aqui um ponto de interrogação, o pessoal já falou, quais são os nichos que você enxerga? De repente, pode falar um pouquinho antes da gente abrir o microfone para o Luiz? Olha, eu acho que o nicho de importação, o que hoje a gente classifica como importação e exportação de produto, então, exemplo, merchants brasileiros vendendo para fora, tá? Acho que esse é um belíssimo nicho, e isso é totalmente inexplorado. E-commerce brasileiro vendendo para fora, inexplorado. E-commerce brasileiro podendo colocar produto lá na Amazon, no AliExpress, num dos grandes marketplaces internacionais, inexplorado, tá? É simplesmente um pesadelo para um e-commerce brasileiro tentar fazer isso. Então, esse para mim é um nicho. O nicho de apostas esportivas. Já tem jogos eletrônicos aqui também, o pessoal perguntando, acho que entra junto, né? Eu acho que jogos eletrônicos. Olha, esse mundo. Gaming, né? Gaming, né? Eu separo ele em 3 segmentos, tá? Gaming, que são jogos eletrônicos, tá? Então, brasileiro pagando por jogos eletrônicos, ou pagando por, sei lá, a palavra não é boa, mas pagando por uma arminha, pagando por uma roupa, né? Isso é gaming. Depois você tem o de apostas esportivas, que você tem uma aposta, mas é uma aposta vinculada a um jogo. E depois você tem o gambling, né, que é a aposta pura de tipo de cassino, de roleta, esse tipo de coisa. Então, o mundo de apostas esportivas, gente, não adianta eu ficar aqui fazendo um politicamente correto, fingindo que a gente não está vendo. 19 dos 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro são patrocinados por empresas de aposta. Os nossos principais jogadores da seleção brasileira que vão jogar a Copa do Mundo são patrocinados por empresas de aposta. Isso está acontecendo, né? E como é que faz? Gente, todo mundo sabe como é que faz, só que eu acho que agora a gente tem regulações específicas para isso, então me parece um segmento que ainda vai crescer bastante, mas é um segmento que as próprias empresas precisam estar bastante reguladas, autorizadas, tem que ter as autorizações corretas, mas me parece que agora a gente tem aqui um caminho bastante bom para isso. Então, vejo e-commerces brasileiros vendendo fora, imenso, na minha opinião. Tá? Imenso. O mundo de gaming, gambling, apostas, todo esse mundo aí é um mundo que cresce bastante, tem que se tomar muito cuidado nesse segmento, mas é um segmento que cresce. E eu não vejo retroagir. E um outro que eu vejo muito forte são e-commerces internacionais, grandes marcas internacionais vendendo para o Brasil, né? A gente hoje tem acesso a muito pouco sortimento dos grandes e-commerces internacionais. Muito pouco. Muito pouco. Acho que se o grande e-commerce... Vou dar um exemplo. Relógio, não sei se alguém que gosta de fazer esporte, esse relógio Garmin, né? Que é um relógio... a gente devia ter acesso a todo o sortimento desse negócio no Brasil, né? Não tem. Isso aqui ainda é uma coisa meio... Você foi viajar, comprou, tal. Por que eu não posso entrar e comprar e receber aqui? Pago os impostos e pago o frete, não tem problema. Mesmo assim, vai ser mais barato do que eu viajar só para isso. De novo, lembra que a gente tem que lembrar que 3% dos brasileiros só viajaram para fora do Brasil alguma vez na vida. 97% dos brasileiros nunca saíram do Brasil. Essas pessoas não fazem maratona, essas pessoas não correm, essas pessoas não fazem triatlo, essas pessoas não surfam. Por que não podem ter acesso a isso? Né? Então, acho que tem ainda bastante nicho para ser explorados. E comprar parcelado ainda, né, Didi? Comprar parcelado. Gente, esse negócio é sensacional, né? Agora, os gringos acharam um negócio sensacional que chama Buy Now, Pay Later. Quando eu ouço isso, eu falo, sério, gente? Legal, vamos nessa. Buy Now, Pay Later. Pô, que sacada, hein? A gente vende parcelado aqui no Brasil há muito tempo. O parcelado é uma forma de compra aqui no Brasil bem colocado. A gente ainda paga parcelado. Sim, gente, a gente tem que se inserir nesse negócio. Não tem essa de só posso comprar quem viaja. E olha, eu comprei esse aqui desse jeito. Um amigo que estava viajando, eu comprei, pedi para o cara trazer. É meio, sabe?
Isso porque eu talvez faça parte desses 3% aí que viaja, mas e os outros 97%? Outra, que queria muito, né? Tem gente que Queria muito. desiste nesse meio do caminho. É. Luiz, conta pra gente o que você levantou a mãozinha e abaixou. O Luiz estava Didier, batendo palma. você colocou uma série de barreiras aí a serem vencidas. Mas tecnologia, não. Estamos bem arranjados, tecnologias. Isso não é uma barreira de acesso para fora? Cara, é um bom ponto. É um ótimo ponto, aliás. Eu acho que não. Eu acho que não, assim. Acho que não é uma barreira, acho que a gente está bem resolvido, mas acho que não tem muita gente oferecendo soluções tecnológicas para isso. Tá? Então, indo no teu primeiro ponto, acho que não tem mesmo muitos players fazendo isso. Mas acho que a tecnologia, neste caso, não é a barreira. A barreira, no fim, é quem vai montar um negócio desse, quem vai investir, porque é caro, tá? É muito caro. Investir em tecnologia para pagamento, e para pagamento cross-border é mais caro ainda, porque eu tenho que fazer, além de tudo que a indústria de pagamento faz, todos os requisitos regulatórios, controle, informações que eu tenho que guardar, né, para essas operações acontecerem. Mas eu não diria que tecnologia é uma barreira. Acho que a barreira é arrumar gente, estrutura de tecnologia, quem topa investir, quem aqui trabalha com tecnologia sabe que é zero barato investir em qualquer coisa que tenha relação com tecnologia, mas acho que não é uma barreira do ponto de vista... Tem solução? Tem. Ela é doable. Gente, O Felipe, eu tenho uma pergunta do Felipe, ele mandou aqui, mas ele não está conseguindo levantar a mãozinha aqui no Zoom. Não, mas eu consigo fazer a pergunta, só não consegui me pronunciar. Levanta assim, ó. Tá. Boa noite, boa noite. Cara, minha pergunta é bastante simples. Eu estudo área financeira, né? Eu trabalho numa acquire no Brasil, um tanto quanto pequeno ainda, que é a WorldPay, que é gigante fora do Brasil, e no Brasil, na América Latina, está se estruturando. E uma das coisas que a gente tem como assim, principal produto é uma conexão cross-border, operação em todos os países que a gente tem conexão, que são mais ou menos uns 150. A minha dúvida é o seguinte, sabendo que os preços de intercâmbio, scheme fee, olhando o Brasil, olhando a Argentina, basicamente são o dobro do que a gente tem no mercado doméstico, dá para ganhar, dá para ter margem nessas operações ainda? Você consegue ter margem? Cara, pega meu e-mail aí e me liga. Tá bom. Dá sim. Dá Tá. sim, e especialmente no teu caso, eu acho que dá para montar soluções bastante interessantes aqui. Foi brincadeira, mas mais ou menos. A gente pode se falar amanhã aqui, acho que tem oportunidade grande sim, tá? Legal. Não, tô te falando em parcerias regionais, tá? Com México, Chile, América Central, e é tudo no revenue share, vamos dizer assim. E o que dificulta um pouco, às vezes, é preço. Mas a gente sempre chega no denominador comum, cara. Mas acho que tem um fator aí que dá para rentabilizar essas operações bastante bem. Legal. Não, beleza. Pode deixar. eu acabei de ver agora uma amostra do Didier comigo ontem ao telefone, onde ele falou assim: sou contra acreditar que oportunidades surgem, caem do céu. A gente que cria as oportunidades. Total. E acabo de ver isso na prática, tá vendo? É isso aí, é isso aí. Meus queridos, acho que caminhando para o final desse nosso papo aqui especialíssimo, mas não tem como terminar esse papo. Aliás, o e-mail eu vou contar no final, tá? O e-mail do Didier. Não tem como terminar esse papo sem colocar um pouco de fogo no parquinho. A gente pode falar sobre real digital, sobre Pix internacional, sobre cripto. Como é que fica esse papo todo agora, Didier? Vamos lá. Aqui um pedaço é fogo no parquinho, um pedaço não é. Então, lá. Pix internacional. Eu leio isso de uma forma bem mais simplista, tá? A gente hoje já tem Pix internacional, não tem? Você pode comprar produtos lá fora pagando com Pix. Isso é Pix internacional? Ah, não, mas eu quero que o cara lá fora aceite Pix. Em tese, não precisa. Se eu paguei com Pix aqui no Brasil, o dinheiro chegou para o cara lá fora, está tudo beleza. O Pix internacional que está sendo discutido, tem um Pix internacional sendo discutido, e aí, gente, é bem simples.
quem no mundo vai fazer a clearing desse negócio com chave única para o mundo inteiro? É possível? É possível. Todos os bancos centrais vão ter que se concordar com fazer isso. Minha opinião, o Pix, nosso Pix brasileiro internacional, ele já existe. Eu pago TikTokers aqui no Brasil usando Pix. E eu faço brasileiros pagarem produtos lá fora e serviços lá fora pagando com Pix. Então, o Pix já é internacional se ele é uma forma de liquidação aqui no Brasil. O tal Pix internacional que todo mundo fala, acho que é possível? Acho que é zero simples de montar, tá? Zero, porque no fundo você vai ter que fazer a mesma coisa. Alguém vai ter que ser uma clearing global disso, alguém vai ter que ser chave única. Imagina alguém fazendo o papel que o Banco Central aqui no Brasil faz para o Pix de forma global. É factível? É factível. Simples, minha opinião, não. Real digital, gente, o real digital é usar a estrutura de blockchain na paridade do real. Acho que é perfeitamente factível, acho uma baita sacada, acho que vai voar. Cripto. Cripto eu tenho mixed feelings total, tá? Gosto da tecnologia, não acho que cripto como moeda vai voar, porque a concepção da cripto como moeda lá na largada era: eu quero disruptar os países, os bancos centrais, as regulações, a gente esquece. Não dá. Para mim, a tecnologia por trás da cripto, essa, na minha opinião, é um caminho sem volta. A gente vai usar, tanto que vai usar isso para real digital, já tem isso usado para dólar digital. Então, essa tecnologia acho legal. As criptos, aí você vê, essa semana passada, quebrou uma gigante do mercado de cripto. Nossa, que azar. Gente, não é azar, né? O cara botou dinheiro lá, depois todo mundo fez uma corrida de saque, porque aonde está o lastro disso? É muito difícil você querer criar uma moeda sem lastro. O lastro são os países. Se você cria uma moeda que não tem lastro, não tem ninguém regulando, não tem país nenhum controlando, não tem ninguém gerando lastro para essa moeda, na minha particular opinião, e eu não sou o dono da verdade, acho difícil disso ficar em pé sem que seja regulado. E se você regular as criptos, basicamente o que você fez usou a tecnologia para gerar fluxo de pagamento, que é o real para uma cripto, cripto para dólar, real para outra cripto, cripto para euro. Gente, legal, mas aí você simplesmente criou o mesmo fluxo que você tem reguladinho de troca de moeda, usando uma tecnologia aqui no meio para liquidar, o que eu acho muito bacana. Mas a cripto naquele conceito, eu não gosto da cripto no conceito de vai ser uma moeda, todo mundo vai usar, todo mundo vai pagar quem quiser, do jeito que quiser, e dane-se bancos centrais, controle, registro. Minha opinião, não voa. Agora, a tecnologia voa. Então, assim que eu vejo esse mercado. Boa. Por fim, eu não me aguento, eu sou coração mole, vamos para a última mesmo, que fala sobre a tributação dos investimentos feitos lá fora, que parece ser uma grande barreira. E aí a pessoa, o Marcelo Feltrin, conta aqui sobre o recolhimento mensal sobre os rendimentos. Se você vê perspectiva de mudança nesse ponto e em qual timing? Gente, eu acho essa exatamente a mesma barreira que investimento na Bolsa aqui no Brasil. É meio bizarro essa coisa de você investe, aí todo mês tem que recolher DARF, já não é simples. Lá fora, você ainda tem troca de moeda. Né? Então, o que eu vejo que vai acontecer nesse mercado, que aqui no Brasil já está acontecendo, é que existem várias soluções já integradas nos apps de corretoras que oferecem isso. Você faz todo mês, você faz, e ele te gera no final do mês, isso aqui foi tua posição, isso aqui é o DARF que você tem que fazer, vai lá, emite e paga. Acho que isso está acontecendo exatamente do mesmo jeito no mercado internacional. Tá? Se você entra numa Avenue, por exemplo, ela tem uma aba que é a aba de controle de tributação, geração do teu DARF para pagar impostos. Então, me parece que é a mesma complexidade que você tem aqui no Brasil. Quem está acostumado com investimentos, as corretoras lá de fora e as daqui de dentro vão oferecer soluções para ficar controlando isso, você gerando seus DARFs e pagando todo mês. Então, me parece que a solução dada aqui vai ser a mesma solução dada lá fora. A diferença é que tem um advento aí que é troca de moeda e o ganho e perda de variação cambial. Vamos lembrar a quantidade de gente que não investe hoje porque não sabe sobre o recolhimento de imposto de renda, tem receio do imposto de renda e fala, não vou investir.
nem na renda fixa, onde o recolhimento é feito na fonte direto pela instituição. Gente, vamos falar real. Grandes bancos aqui no Brasil. Liga num deles, qualquer um, tá? Eu não vou citar nome, não estou falando mal, tá? Fui diretor de um e acho que eles estão no papel deles, mas se liga lá, fala, eu queria fazer um investimento, eu queria comprar ações da Amazon na Nasdaq. O cara vai falar, amigo, vem cá, tem um CDB aqui, ó, show. Eu tenho um fundo aqui que eu debito na tua conta, certo, você não precisa... Gente, é como é, né? Eu acho que tem bastante gente disruptando esse mercado, né? O caso da Avenue é um. Disruptou um mercado difícil, tá? Porque hoje são mais de 600 mil brasileiros que já investem lá fora um ticket médio de $1.000. Tem acesso a investimento fora. Essa coisa, de novo, para mim, não dá para fechar isso, gente. A nossa bolsa de valores aqui no Brasil é a 18ª do mundo. 18ª. Nós somos 3 vezes menor que a do Canadá, que a do Toronto. Por que o brasileiro não pode ter acesso às bolsas mais líquidas do planeta? Gente, por que não? Tem que poder, só que tem que recolher imposto, tem que declarar, tem que fazer o envio de forma correta, tem que registrar do jeito correto. Mas se é possível digitalizar isso, por que não? A gente tem que dar acesso. Essa coisa de fechar, discordo, tem que abrir. Aí a gente aqui tem que ser competitivo. Os IPOs, esse ano está difícil de IPO, né? Mas os os últimos IPOs feitos no Brasil foram feitos lá fora. Por quê? Todo mundo adora? Não, porque é mais simples, porque a governança porque é tudo mais claro. E como é que os brasileiros acessam e compram ações da XP, Stone, PagSeguro, que fizeram o IPO todo lá fora? Por que o brasileiro não pode participar disso? Tem que poder. Tem que poder. Né? Isso vai fazer com que o nosso próprio mercado financeiro seja mais competitivo. E vai ser. Vai ser. Mas a forma de fazer isso não é fecha, proíbe. Não é, gente. É assim que eu vejo. Pessoal, nós temos um compromisso hoje com um horário um pouquinho diferente, a gente não pode se estender muito. Eu gostaria de deixar aqui o e-mail do Didier para novas oportunidades, networking, ele se colocou totalmente à disposição para receber vocês. O e-mail é luiz.didierjr@bexbanco.com.br. Nery, quer dizer um tchau? Tem alguns abraços aqui que mandaram para você, Didi, o pessoal que tinha reunião, não pôde participar. O Ivo Vieitas, amigão, um grande abraço. Quem mais que falei hoje? O Orli Machado, inclusive você falou a gente estava falando do Pix Internacional, tal. Ele está numa reunião agora no FED, tratando sobre o FED Now, né, e o Pix. Te mandou um grande abraço também. A Vanessa Fialdini também. Então, é isso aí. Abraços mandados, enviados. Meu super obrigado aqui, Didi. Acho que a gente tem papo para mais uns 2 Ultra Talks aqui ainda. Tem mesmo. Desenvolver outras frentes também, falar um pouco mais de payments, outras coisas que acho que o pessoal ficou com... vai ter perguntas ainda e deve chover e-mail para você logo mais aí que a gente está recebendo aqui alguma coisa. Legal, só para encerrar, agradeço a participação de todo mundo. Eu não falei esse pedaço, mas acho legal falar. A gente ainda sujeito à aprovação do Banco Central, mas a gente fez uma transação com uma fintech inglesa que chama Ebury, que adquiriu a operação no Brasil, muito interessante. Eles são focados em FX B2B global, então os clientes abrem conta e podem mudar a moeda no saldo e depois fazer os pagamentos. Já é um unicórnio lá fora e a gente está muito animado com a integração que a gente pode fazer com eles e o que a gente pode oferecer aqui dentro no Brasil, tanto para os B2Bs, quanto soluções de pagamento que a gente já oferece. A gente deve conseguir montar um rail bastante interessante aqui. De novo, tá? Importante o disclaimer, essa transação está sujeita ainda à aprovação do Banco Central, mas a gente entende que é um claro exemplo do mundo olhando para o Brasil e falando, cara, dá para montar um negócio legal com o Brasil aí, dar acesso cruzado de brasileiro para fora e de fora para o Brasil. A gente
espera ter novidades aí assim que a gente tiver a aprovação do regulador. Excelente. Parabéns pelo deal. Acompanhei, foi muito legal. Valeu, gente. Muito Desejamos obrigado. muito sucesso. E em nome da Ultralinks, eu agradeço a presença e a participação de todos aqui. E em breve essa aula sobre pagamentos e câmbio estará no YouTube da Ultralinks. Didier, muito obrigada pelas informações. Você é uma pessoa extremamente de números, de dados, de fatos, e eu particularmente gosto muito disso. Acho que deixa o papo muito riquíssimo e embasado, né? Isso faz toda a diferença no mercado financeiro. A gente tem que ter o porquê das coisas, e você trouxe para a gente aqui de forma muito clara exatamente o porquê das coisas. Muito obrigado e espero nos vermos em breve no próximo Ultra Talks. Gente, boa noite a todos. Um beijo enorme. Bom descanso. Legal, gente. Valeu. Boa noite, pessoal. Obrigado, Didier. Obrigado, Carol. Obrigado, pessoal. Ultralinks. Obrigado pela participação de todos aí.